Ministério Público Federal disse hoje que Lula era o comandante máximo do esquema da Lava Jato. O que vai acontecer na sequência? As acusações são sobre o triplex do Guarujá, a dona Marisa também foi citada. Quais serão os próximos passos? Se Moro acatar a denúncia, ele vira réu na Lava Jato. É uma coisa de louco, né? O ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, pediu para ser ouvido mais uma vez. O que é que vocês acharam do depoimento? Vamos começar aqui pela Lilian, que não vem há tanto tempo, e seguimos nessa rota do tempo. Saudade, Jô, de você. Também. Eu acho que muita gente talvez tenha esquecido, num dia como hoje, tão importante, que o Lula já é réu por decisão de um juiz federal de Brasília, né, por obstrução de justiça. Foi agora em julho, eu estava até dando um Google para lembrar a data direito. Então, o Lula já é réu na Justiça Federal e não é perseguido pela Força Tarefa de Curitiba, nem perseguição política. É um juiz, outro juiz federal de Brasília, que não é o Sérgio Moro. O Sérgio Moro agora precisa aceitar ou não a denúncia feita pelo Ministério Público, que ele leva, em média, 6 meses para fazer, e parece que, dessa vez, pode ser que ele seja mais rápido, tamanha a contundência da denúncia. Nossa. E, em relação ao Léo Pinheiro, não sei, botou mais farofa no ventilador, né, do que a gente já sabia, não é isso? Mais farofa? Não é? Você pessoa Porque elegante. você é gentil, né? E educada. Conta tudo, velho. Eu acho que o Moro vai ser bem mais rápido dessa vez. Nas denúncias do Marcelo Odebrecht, ele já foi mais rápido, em outras também, e nessa se espera que ele responda com celeridade. A denúncia é avassaladora, além do termo a que você se referiu, comandante, ele usou também maestro. General, o procurador, né, procurador Deltan Dallagnol usou também a expressão Usou maestro da também, propinocracia, comandante. Propinocracia. Sim, eu falei, além da que você se referiu, maestro, comandante, general, na verdade, ele teceu um sistema solar ali da corrupção em que o Lula está no centro, né? Foi bastante pesado. A defesa tentou ser rápida na resposta. A coletiva nem tinha terminado, o advogado do Lula já estava falando, mas não teve o mesmo peso ali para rebater tudo aquilo que ele disse. Além do triplex no Guarujá que você se referiu, ele falou também que a OAS pagou as tralhas do Lula lá, a guarda das tralhas, né? Que o Lula já falou, aquelas minhas tralhas lá, as tranqueiras. Aquilo lá custou 1.300.000 para guardar de tranqueiras. Nos últimos 4 anos, né? São as tranqueiras mais caras o da República. O aluguel dessa tranqueira é alto, né? Agora, o Jô, é importante também a gente destacar o seguinte, pelo que os procuradores falaram, ao contrário do que a defesa do Lula, que eu achei realmente que a defesa, não sei se foi pega de surpresa, ela não fala da armazenagem, né? Ela não se refere à armazenagem, ela fica apenas da tranqueira. Ela fica apenas na questão do triplex, mas a denúncia é realmente muito, muito contundente, muito cheia de provas. Eles amarram o esquema do mensalão ao do petrolão e deixa muito claro o seguinte, que vem seguramente uma nova denúncia em relação ao sítio de Atibaia, e eu tenho a impressão que, no final, eles têm mais um ano que conseguiu a prorrogação dessas investigações por mais um ano. Eu acho que, ao final, eles, pelos que eles desenharam hoje, eles vão amarrar toda essa denúncia em cima, sim, de uma decisão de governo, sabe? Que todo esse esquema, que não é só da Petrobras, que eles deixaram muito claro também, atinge outras estatais, como a Eletrobras, eles citaram Caixa Econômica Federal, eles citaram várias outras, eles vão amarrar isso como uma decisão de governo, estabelecer a propinocracia. Então, uma coisa assim que eu acho que o Lula pode esperar muito mais dificuldade, muito mais problema, muito sério na justiça pela frente. Eu posso dar uma opinião aqui, ó. Não é palpite, nem é prova, nem coisa nenhuma, é uma observação. Eu tenho a impressão que o grande erro do ex-presidente Lula foi entregar toda essa organização ao ministro Zé Dirceu, que tem uma capacidade, me parece ter uma capacidade muito maior de organizar tudo isso do que o próprio Lula teria. O que você acha, Cristiana?
Olha, o Petrolão, pelo que o procurador Dallagnol hoje mostrou, ele diz o seguinte: desta vez o Lula não pode dizer que não sabia. Ele diz o seguinte, que o Zé Dirceu foi apontado como chefe do Mensalão. Isso. E quando o Zé Dirceu foi preso e foi afastado, cassado, em 2006, aí se instalou esse Petrolão. Então, ele disse, não tinha ninguém abaixo do Zé Dirceu para fazer esse serviço, então teve que ser para cima. Por isso, o Lula é chefe general ou maestro. Pois é, Jo, eles fizeram muita questão de diferenciar o papel do Zé Dirceu do papel do Lula. Então, não vai dar para jogar tudo nas costas do Zé Dirceu dessa vez. Porque eles falam, inclusive, precisava de decisões que eram de partido, porque tinha aqui todo um núcleo do PT atuando, e precisava de decisões que eram de governo. A única pessoa capaz de fazer essa ponte, de mandar tanto no PT quanto no governo, era o Lula, nessa narrativa construída pela Força Tarefa. Daí porque eles escantearam um pouco o Zé Dirceu nessa narrativa e enalteceram o papel do Lula como comandante. Inclusive, enalteceram, foi... Não, o que eu estou falando é o seguinte, quer dizer, eu não estou dizendo que isso isentaria o Lula de nada. Eu estou dizendo que ele pode ter, ele deve ter, não sei, topado toda a questão e disse, não, está certo, organiza que eu assino, digamos. Você acha que a Dilma também foi traída e não sabia de nada? Não sei. Não, a Dilma, eu acho que a Dilma não sabia de nada. Quer dizer, não quis saber de nada. Não me conta que eu não quero saber, igual... Não me conta que eu não quero saber, igual o senhor Malta. Ela era presidente do Conselho. Só para falar uma coisa, em 2012, portanto, um ano depois que ela tomou posse como presidente da República, ela decidiu mudar todo o comando da Petrobras, tirou o Gabrielli, tirou o Paulo Roberto Costa, e tirou o Cerveró já tinha saído, tirou o Zelada da Internacional, extinguiu a diretoria de Internacional, e eu me lembro que essa, modestamente, gente, esse foi um furo que eu dei, ela não desmentiu. Eu dei no sábado e na segunda-feira... Qual foi teu furo? Desculpa. A queda da direção da Petrobras, que era uma coisa que todo mundo sabia. Uhum. Um furo assim, meia tigela, mas era um furo meia tigela. Não, foi um furo, não. Mas era um furo que todo mundo sabia que ia acontecer. Mas eu disse a data. Caiu e a reunião do Conselho está marcada para o dia 13 de fevereiro. E a roubalheira parou, Cristiano? E ela tirou exatamente para falar o seguinte, ela quer saber o que está acontecendo na área internacional, que ela sabe que tem confusão ali. Então, ela tirou para investigar a confusão, mas essa confusão, que ela chama de mal feito, ou alguns chamam de roubo, durou um ano até ela criar condições para tirar. Então, ela sabia, ela não tinha era força política. E veja que eu na verdade, estou perguntando sobre a Dilma, na verdade, estou meio que provocando, porque diante da exposição de abertura do Dallagnol hoje na coletiva, ficou claro que o chefe, nesse chamado presidencialismo de coalizão, que também foi um termo que ele usou, não dá para o chefe não saber. E a Dilma ficou 4 mais... Quanto tempo? 2 anos? Mais 1 e meio. Mais 1 e meio. 5 anos e meio na presidência. Então, não claro, saber... é uma pergunta que eu me fiz assistindo. E ela foi chefe da Casa Civil, ela foi ministra das Ministérios. Não, mas saber, eu acho que é claro que sabia. Ela foi presidente do Conselho de Administração. Eu queria falar uma coisa, porque ele faz uma referência ao Mensalão, que a gente falou tanto aqui do Mensalão, que várias referências, né? Ele fez uma referência assim, eu acho que você viu. Ele fala assim, o Mensalão era uma mesada mensal. Isso. Este Petrolão, e era uma coisa que a gente escutava, acho que Vera sabe disso, eles cansaram desse negócio de arrecadar e distribuir. Ou seja, cada um cuida do seu feudo, cada um cuida do seu quadrado. Cada um fica com o seu pedaço. E é isso que o Dallagnol tentou mostrar. Mas uma coisa que eu achei importante, o procurador Poçobon explicou, porque o Lula disse que o apartamento não é dele. Então, ele não tem nada com isso. E o Poçobon explicou passo a passo. Poçobon é um dos procuradores. Um dos procuradores. Explicou que ele comprou um apartamento pequeno e, no meio do caminho, passou para o maior. Fez um upgrade. Um upgrade. Então, eu diria para vocês o seguinte, ele comprou um Fusca e depois passou para um carrão. Não um importado, mas um carrão. Aí então, eu tenho outra pergunta, Cristiana. Ainda que mal a gente questione, o que a dona Marisa
foi comprar uma cota de um apartamento numa cooperativa de bancário. A dona Marisa é bancária? Não, nem mas Lula. aquela cota... então, isso, Vera, quer explicar isso aí? A Bancop era uma... A Bancop mas Ao mesmo tempo, não, que ninguém discuta. é uma cooperativa... Eu falo a você, dos Fala, bancários. fala, Vera. É uma cooperativa que era ligada ao Sindicato dos Bancários, mas Que é que do vários PT. dirigentes petistas tinham negócios ali. O PT tem uma origem importante, além dos metalúrgicos, Bancop também nos foi criada bancários. pelo Sim, o Busquets. PT, mas não é Busquets, Berzoini, Berzoini, todos exatamente. eles Os são- bancários foram importantíssimos, aliás, na época do Collor, do impeachment do Eles Collor. ajudaram a levantar muitos Muito, documentos. muito. Toda essa linhagem vem do Sindicato dos Bancários. Busquets, Berzoini, o próprio Vacari, que está preso. Agora, não a dona Mas Marisa. fizeram um trabalho Não, nessa Marisa. época do Collor, fizeram um trabalho relevante, quando levantaram uma série de... Ficaram sem apartamento, É, mas coitadinhos. a- Levaram pelo na jeito, cana, aprenderam a cooperativa para ninguém expertise. botar Como é que dentro. foi? E pelo jeito aprenderam a expertise. Pois é. A Cristiana lembra uma coisa, assim, porque essa história de estar no nome do Lula, estar no nome da dona Marisa, assim, que o Lula não gosta das coisas no nome dele. Ele nega que o sítio seja de Atibaia, mas se você vai lá nas tranqueiras dele, tem um monte de caixa escrito Disse que ele sítio. não tem nem Tem um celular monte no de nome caixa dele. escrito praia. Não tem nem o Né? quê? Nem Assim, celular eu não no tenho nome dele. apartamento na praia, mas tem um monte de caixa escrito praia. Eu não tenho sítio, mas tem um monte de caixa escrito sítio, que é coisa para ir para sítio, É um coisa pra ir pra sonho, praia, a pessoa né? deseja. Então, assim, Será eu que não um tenho... dia eu vou ter um sítio? Já vou armazenar essas Então, assim, tranqueiras essa um coisa dia, é- querida. Querida, se eu tiver um sítio, eu a já coisa tenho é as muito- tranqueiras. Tem aquela gravação, naqueles áudios que foram colhidos pela Lava Jato e que depois foram desconsiderados, porque o Supremo considerou que eles foram extemporâneos. Tem uma gravação de um dos sócios do filho do Lula com uma nora do Lula, que é uma das gravações mais hilárias de todas. O sócio do filho está lá no sítio de Atibaia, que o irmão dele seria o suposto proprietário. Proprietário. E ele está falando com a nora. Eu estou aqui no quarto da suíte presidencial. Que cafonice é essa, Renata? Tem aqui essas tranqueiras todas. Ela, você não viu o outro sítio oficial? Porque o Lula tem um sítio em Riacho Grande. Então, fica muito claro que o sítio era, sim, da família Lula, porque o irmão do suposto dono está lá percorrendo a propriedade e dizendo, estou aqui na suíte presidencial, estou aqui com os vinhos do presidente. Então, tem outros elementos que vão aparecer em algum momento que mostram que essa Os propriedade... os vinhos do presidente. Vou abrir aqui um ela vinho. fala uma é. coisa, vamos tomar esse vinho bonzão. Pode tomar esse vinho aí, que tem muitos. não sei o Porque quê. tinha a questão, a adega. Que eu já, A adega com os, a adega com os códigos todos, os de códigos patrimônio. todos, né? Agora, uma pergunta, até certo ponto, ingênua. Se o país não tivesse na crise que está, com não sei quantos mil desempregados... 12 milhões. Quantos? 12 milhões. 12 milhões de desempregados. Será que as coisas correriam com tanta raiva, com tanto, sabe, com vontade de que paguem? Tem que pagar, de qualquer maneira, tem que resolver. Se o país estivesse naquela bonança, naquela coisa, será que O clima seria outro, o será? clima seria outro? Acho que sim, porque em 2006, no auge do mensalão, o Lula foi reeleito, porque a gente estava num momento de bonança econômica. Então, sim. Ele foi reeleito. A economia tem muito peso, Com o mensalão. inclusive na coisa do impeachment. O PSDB não levou adiante o impeachment porque havia um presidente que era popular, a economia estava bem e eles não sabiam se iam conseguir levar a cabo o impeachment. Aliás, eles blindaram, de certa Blindaram. forma, blindaram o presidente, pelo menos é um jargão que se usava muito na época. Não, a oposição, em vez de aproveitar, está blindando E dizia-se o que eles presidente. iam desgastar para derrubar na urna, não conseguiram. Muito do ser humano essa coisa, né? Quando você está... A crise chega na sua porta, na sua família, te pega e te aperta, você fica menos condescendente. Não sei se é isso. E quando você está bem, Não é que não as seja coisas certo, vai- não. Você fica mais... Olha, nem sei se disposto a isso é perdoar. uma conjectura. Não sei. Eu não Também é sei. uma conjectura. Né? É uma conjectura. Eu acho que a coisa chegou num ponto Falei, tão não, grave. O famoso Fazendo uma bordão dúvida. norte-americano é economia estúpido, é isso? É economia estúpida, exatamente. Mas acontece que eu acho que nesse nível, que eu nunca tinha visto antes, porque pelo menos a gente nunca teve ideia que podia atingir esse nível de corrupção. Eu acho que independente do país estar bem, estar na bonança ou não,
eu acho que a indignação seria a mesma, porque é uma coisa que pegou todo mundo. Ele teve uma eleição. O que foi demais, né? Foi Mas demais. espalhou, né? Num governo que se elegeu Agora, em nome da decência, em nome de acabar com a corrupção. E mudar, De dar um repente, outro clima. Agora, né, Jô, pra o administração. procurador disse não existe corrupção do partido A ou do B ou partido C. B, ou do governo A ou do governo B. Ele quis dizer tem mais gente. E ele citou Claro. PT, Todas as PMDB e instâncias. PP, né? Estados, municípios e federal. falou. E ele falou que não Como tem diria minha classe, não amiga, tem é ideologia geral, né? e não tem partido, é generalizado. Aliás, não tem mesmo, no Brasil não existe. Exatamente. Hoje em Jô, dia- Sabe o que eu acho? Acho que essa criançada, esses procuradores que estão lá, que são valentes pra caramba, Muito. de repente resolveram, assim, começaram, como disse o Jean no outro dia, o fio do novelo, começaram a desatar ali um novelo, a desfazer um novelo. Esses procuradores resolveram. Agora, se me permite discordar um pouco ali do procurador. Impressionante. Eu acho que essa força-tarefa correria paralelamente à recessão. Acho que a Dilma teve não é bem um azar, mas enfim, teve talvez até a Circunstância. a de- virtude, só ela conseguiu afundar o Brasil nessa recessão, a pior de toda a história. Ela estava errada no momento errado. Tudo Ela ruim. estava errada no momento errado. Por aí, eu acho que as duas coisas são paradigmas. Eu queria discordar um pouquinho do procurador, naquele sol que você falou, que o Lula está no centro, quando ele coloca no mesmo patamar de importância o André Vargas e o Zé Dirceu. Não era a mesma importância. E nem o Vacari com o Paulo Ferreira, dois ex-tesoureiros do PT. O Vacari, muito mais ativo, vamos dizer, ou num momento mais importante do PT. O Paulo Ferreira também preso. Ele continua preso, né? Continua preso. Ele também foi tesoureiro, mas talvez a gente não saiba o que ele foi fez. no Mas momento para nós... pré-delubiano. Antidelúbio. Pré-delúbio. Não, ele foi na... Não, na- ele ele foi foi. pós-delúbio. É Delúbio, Paulo Ferreira. Ele foi o pós-delubiano. Então. Agora, eu vou o perguntar, Felipe e o Vacari. Aninha, Oi. e essa coisa acho que foi o Marcos Valério que disse, eu estou numa penitenciária, eu posso morrer a qualquer momento? Foi isso que ele... reza a Não, lenda- Ele corre. O que ele quis dizer Que ele foi o que ele condenado a sabe quantos anos? é tão sério. 44. 44 anos. sem... Não, aí, com todas aquelas coisas que você pode, o máximo é 30 anos, né? Mesmo que ele tenha sido condenado, o máximo é 30. Ele vai ficar uns Aí 10 você tem o preso, sexto por bom comportamento, um monte de coisa que acaba ficando menos tempo preso. Mas ele vai ficar um bom tempo preso, já está um bom tempo preso, né? Já está bastante tempo preso. Ele está realmente Mas numa penitenciária. Ele já está 3 faz anos sentido esse preso, medo? né? Não, Ele já tem um tava, trauma. né? Reza a lenda que ele ficou preso temporário, ele Foi agredido. Ele tomou muito susto na Foi. prisão. E ele se sente muito... Vulnerável. Muito o quê? Vulnerável, ele se sente vulnerável. A gente tem que fazer um break agora e voltamos com as meninas do Jô nesse dia tão importante para a história do nosso país. Essa que é a verdade. Como disse a Lilian, essa meninada resolveu dar um basta em alguma coisa, em algum momento. Não, chega. E daí, pela primeira vez, colocam o Lula no centro de todo o esquema tentacular, né, que E tomou com os conta do adjetivos país. fortes, né? Vamos lá, Vini, por favor.